Tá começando mais um episódio do Playcast. Prazer, meu nome é Victor Leal e mais uma vez estamos aqui num formato solocast. Dessa vez, mais uma vez, né? É só eu e você que tá aí do outro lado. E o tema de hoje que a gente vai abordar aqui é o seguinte: é marketing com fofoca, oportunidade ou um tiro no pé? Você usaria uma fofoca para divulgar a sua marca? Parece arriscado? Ou será que é algo que é genial para sua marca ou para sua empresa? Hoje a gente vai falar sobre o marketing e de acontecimentos, usando em cima de acontecimentos dos famosos, né? Por exemplo, como o caso atual, não se fala em outra coisa na internet. Acredito, mesmo que você não siga página de fofoca, mesmo se você não siga famosos, eu duvido que não apareceu pelo menos um post no seu Instagram, no seu TikTok, falando sobre o assunto polêmico atual que é o término de Zé Felipe e Virgínia. Então, basicamente é em cima disso o tema de hoje, o episódio de hoje. Será que vale a pena surfar essas ondas, essas polêmicas com famosos ou não? Será que pega bem para sua marca, que pode trazer algo positivo ou não? É tudo isso que a gente vai aqui conversar e a gente vai entender, tá bom? Então, só para contextualizar o caso, né? A gente vai muito nesse episódio usar o assunto polêmico atual, né? Que é o assunto ali do término da Virgínia, do Zé Felipe. Será que isso é verdade? Será que isso é um marketing? Não sei. Mas uma coisa que a gente sabe é que muitas marcas, muitos influenciadores estão utilizando desse momento polêmico do casal, né? E não só desse momento. Sempre é usado momentos polêmicos que acontecem, muitas coisas que acontecem entre os famosos são situações usadas onde marcas, onde empresas, onde influenciadores usam desse momento para engajar, para fazer uma publicação e aproveitar desse hype. Então, será que isso vale a pena? Vamos lá, vou contextualizar o caso, né? Então, a Virgínia, ela é uma das maiores influenciadoras do Brasil e ela anunciou o fim do relacionamento com o Zé Felipe, de uma hora para outra. Zé Felipe, que é filho do Leonardo, cantor sertanejo, né? O que isso repercutiu? De um momento para outro, a internet só se falava nisso e continua falando. Posts de influenciadores, de marcas com milhões de visualizações, trend topics no Twitter, então a galera comentando sobre, muitos memes sendo criados, muitos vídeos sendo criados, muitos carrosséis sendo criados, tudo em cima desse contexto, dessa polêmica. Então, é como eu falei no início do episódio, eu duvido que mesmo que você não siga algo de polêmica, de fofoca e de famosos, assim como eu não sigo, eu duvido que você não tenha aparecido pelo menos um post pra você. Por que eu sei disso? Porque eu não sigo essas coisas e apareceu pra mim muitas vezes. Por quê? Mesmo que eu não siga, né, fofocas, páginas de famosos, eu sigo páginas que são relevantes, criadores de conteúdo que são relevantes e que até eles utilizam dessa polêmica, né, para chamar a sua atenção e trazer para o conteúdo relevante. Ele faz essa ligação, né? E é isso que a gente vai tentar entender nesse episódio, é como fazer isso, né? Existe uma maneira certa de fazer isso, ou é melhor a minha marca não fazer? Será que é legal? Será que não é? Tá? Mas continuando aqui a contextualização desse assunto, então é um assunto, é uma história, é uma notícia que dominou as redes sociais, dominou o Instagram, dominou o TikTok, tá? Portais de fofoca. Basicamente é isso. E aí, quando algo se torna viral, né, um conteúdo, um assunto viraliza nesse nível, a atenção das pessoas está presa nisso, né? Tem pessoas que ficam presas nisso, quer saber e aí, qual é o próximo episódio desse assunto, né? Será que é verdade? Será que não é? Como que aconteceu isso de uma hora para outra? Terminaram? Como assim? O melhor casal?
né? Eu vi alguns memes, né? Se acabou o relacionamento do Zé Felipe e da Virgínia, eu não acredito mais no amor. Então, são coisas assim, e as pessoas ficam com a atenção presa nesse assunto. E onde tem a atenção das pessoas, tem marketing. Então tem oportunidade, tá? Mesmo com polêmicas, mesmo com histórias assim de famosos. Por quê? Justamente por isso. A atenção das pessoas está ali. Quando a gente pensa em marketing, quando a gente pensa em subir um anúncio no Facebook e no Instagram, quando a gente pensa em subir um anúncio no YouTube, no TikTok, ou nem um anúncio, quando a gente pensa em fazer um post de forma orgânica, a gente tem que pensar como chamar a atenção das pessoas para as pessoas ficarem presas no meu conteúdo, né? E tanto é que tem a regrinha, por exemplo, no Instagram, no TikTok, do gancho, né? Do início do vídeo, né? O que eu vou falar, o que eu vou fazer nos primeiros 3 segundos que vai chamar a atenção das pessoas. Porque qual que é a briga na internet hoje? É a briga pela atenção. As pessoas, elas estão viciadas em dopamina, elas estão simplesmente subindo a tela do seu celular em busca de dopamina barata e rápida, né? Então, ela acaba passando por posts que ela nem vê. E aí, nesses 1, 2, 3 segundos, o que eu vou fazer nesse início? O que eu vou falar nesse início que eu vou chamar a atenção da pessoa? A pessoa vai parar de rolar a tela por um momento e prestar atenção em mim. Então, é por isso que também é muito utilizado dessas polêmicas, desses assuntos, desse momento, para eu chamar a atenção da pessoa, eu fazer a pessoa parar no meu vídeo, e aí depois que ela tá conectada comigo, eu chamei a atenção dela, aí desse assunto eu levo pro que eu tenho interesse, por exemplo, para minha marca, pro meu produto, né? E eu preciso fazer essa ligação muito bem para que não seja algo tipo assim, sem sentido e que seja, na verdade, ruim para sua marca, né? Então, basicamente é isso. Essa é a história que tá acontecendo. Virgínia e Zé Felipe terminaram. É um assunto que domina as redes sociais. Se é um assunto tão viral, a atenção das pessoas está ali. E se a atenção das pessoas está ali, existe o marketing, existe oportunidade, tá? Então, como que o marketing usa os acontecimentos dos famosos? Existem marcas que fazem piadas ou referências ou memes com temas do momento, né? Eu acredito que existe muitas empresas que façam isso, né? Tem uma linguagem mais humorística, né? Utiliza de memes ali para chamar a atenção das pessoas. Por exemplo, entrou numa onda um tempo atrás, ainda tem muita gente explorando o quê? Aqueles vídeos, por exemplo, que aparecia alguém chutando uma bola e você ficava esperando, né, para ver essa bola ia bater aonde. Aí não batia na cara de ninguém, começava a propaganda de alguém. Ou a pessoa pegava um início de um vídeo de uma moto indo bater no carro, aí do nada a gente não tinha o final desse vídeo. Partiu o quê? Para um anúncio de uma marca, de uma empresa. Então, existem empresas que utilizam, né, de memes, de piadas, de assuntos como esse para fazer o seu marketing. Eles aproveitam o momento. Existem também influenciadores que comentam só para ganhar visibilidade com o engajamento do assunto. Então, por exemplo, apareceu para mim uma publicação lá do Choquei, né? Não vou falar nada sobre essa página, mas é um exemplo. Apareceu uma publicação do Choquei falando sobre o término do Zé Felipe e da Virgínia. Ou pior ou melhor, não sei nem como eu falo. Ou apareceu do Léo Dias, falando sobre o Zé Felipe e a Virgínia. E aí tem influenciadores, ou pessoas que querem criar essa relevância, né, na internet, elas vão lá e fazem algum comentário criativo nessa publicação. Porque quando elas fazem um comentário criativo nessa publicação, eu tenho a chance ou ou daquela marca ali, ou daquele influenciador, ou seja lá qual for a página que postou essa publicação, fixar o meu comentário, e ele sempre vai estar lá em cima para todo mundo ver, né? E as pessoas podem acabar entrando no meu perfil, curtindo o meu conteúdo e me seguindo. Ou o meu comentário ele foi
tão criativo, chamou tanta atenção das pessoas quando ela foi ver os comentários, que todo mundo começou a curtir, ou pelo contrário, é uma opinião tão absurda que a galera começou a dar dislikes. Então, isso torna o meu comentário relevante na publicação, o que faz com que mais pessoas vejam esse meu comentário, e existe a chance das pessoas clicarem no meu perfil por causa desse comentário, e aí acabar vendo o meu conteúdo, e se for relevante para elas, elas podem me seguir e virar uma audiência nova minha, tá? Então existe essa estratégia de como utilizar esse momento de polêmica, né, de assuntos polêmicos, de famosos. Você pode utilizar comentários nessas publicações. Existem perfis de fofocas como mídia indireta e muitas pagas para isso, né? Então eu citei aqui algumas páginas, né, de fofoca. Existem muitas que são focadas só nisso. Eles só querem trazer assuntos polêmicos de famosos, porque é nisso que eles criam a audiência deles. E muito dessas páginas, né, existe a opção, e nem todo mundo sabe, de quê? De você pagar para eles fazerem uma publicação sobre um determinado assunto que você quer colocar lá. Não é tudo que está acontecendo lá que eles estão postando que é real. Não é como se criou uma brincadeira, um meme, né? Se tá na internet é verdade. Não é bem assim, não é mesmo. Porque muitas dessas páginas de fofoca, inclusive, e muitas pessoas acreditam, né, do que está sendo exposto ali, tem muitas publicações que são pagas por alguém para estar colocando aquele assunto ali, para estar colocando aquela polêmica ali. E às vezes nem é uma verdade, às vezes é uma fake, é uma mentira, né? Então, existe essa opção também. Marcas podem tentar fazer algum assunto polêmico e pagar para aparecer naquela página. É algo relevante para minha marca, para a empresa? É algo bom? É algo ruim? Aí você tem que analisar isso. Faz sentido para sua marca? Não faz? Isso aqui vai ser positivo para minha marca? Não vai? Isso vai fazer com que as pessoas falem mal? Né? Tudo isso tem que se analisar. Algumas marcas enviam brindes ou kits de apoio emocional quando o famoso termina um namoro, né? Isso aqui as marcas, como forma de estratégia de marketing. Por exemplo, o caso aí da Zé Felipe e da Virgínia. Pode ser que alguma marca tenha enviado alguns brindes, algum kit de apoio emocional para um deles. E nesse momento, se for algo real, né? E se nesse momento de dor eles se conectarem com aquilo, eles gostarem, pode ser uma oportunidade de eles acabarem postando porque eles gostaram, né? Não sei o Zé Felipe ou a Virgínia porque eles são, enfim, muito grandes, né? Então, não sei se eles divulgariam algo assim simplesmente por gostar, por se conectar, né? Pelo contrato deles ser algo tão caro para fazer um simples post, né? Então, mas alguma pessoa, algum influencer que seja um pouco menor, isso pode ser uma oportunidade. Você mandar um kit, um brinde ali, num momento de polêmica, de emoção, e talvez essa pessoa, famoso, esse influencer, se conecte com essa marca, goste, porque ele se sinta que você se importou com ele e acabe fazendo uma publicação e pode gerar ali uma audiência entrando na sua marca, ou na sua página, conhecendo a sua marca, conhecendo o seu produto, o seu serviço, tá? Enfim. Aí fica um alerta muito importante. Existe uma linha tênue entre ser criativo e parecer ser insensível, tá? Por quê? Vamos dizer que você é a gente vai abordar isso aqui no meio do assunto, mas vamos dizer que você é uma marca e você nunca fez uma publicação assim em cima de um meme, nunca fez uma publicação em cima de uma notícia, nunca fez um assunto polêmico. Então as pessoas, a sua audiência que tá ali, ela não tá acostumada com isso. E aí, de repente, por causa de um hype, a sua marca, ela troca a identidade dela, ela deixa de ser uma marca séria e começa a postar algo em cima de polêmica, e isso não pode acabar não soando natural, mas soar algo forçado, algo insensível, e aí é algo que fica ruim, é algo ruim para essa marca, é algo que não está sendo uma oportunidade, você está transformando uma oportunidade que você teria em algo, na verdade, prejudicial, né, para sua empresa, para sua marca, para o seu negócio. Aí tem uma lista aqui pra gente, né, que eu trouxe de prós e contras de usar acontecimentos populares no marketing, né?
Quais são os prós? Vou citar aqui para vocês, ó. Engajamento alto. É mais fácil atrair atenção quando o público já está falando daquilo, né? Então, é como a gente falou ali há pouco tempo, nesse vídeo, nesse episódio, aonde tem a atração das pessoas, existe o marketing. As pessoas, esse conteúdo, esse assunto, ele foi tão viral, né? Viralizou tanto, se espalhou tanto, que tá todo mundo falando disso. Não tem quem não saiba disso que está acontecendo, certo? E aí é muito mais fácil você se conectar com essas pessoas porque elas já estão engajadas nesse assunto, elas vão parar para ver, ela quer saber o próximo episódio, o próximo acontecimento desse assunto, né? Então esse é um pró, o engajamento é alto, as pessoas já estão sensibilizadas, já estão conectadas, engajadas com o assunto, tá? Outro prós, né? Aproveita o timing, mostra que sua marca é antenada, né? Então, se a sua marca ela já está acostumada com isso, você tem que aproveitar esse momento, esse time. Por quê? É um assunto polêmico que está sendo falado hoje, né? Nessa semana. Mas se você demorar um pouquinho, você fazer um post, por exemplo, na semana que vem, pode ser que já acabou, ninguém mais está falando disso. Na internet as coisas acontecem muito rápido. De um dia para o outro, o assunto começa e termina, né? Se a gente for puxar um pouquinho para trás, surgiu o boom do P. Diddy, né? Nossa, que isso, o que esse cara fez, né? E aí começou-se a criar várias teorias, né, sobre o P. Diddy, de tudo que aconteceu, e aí vários conteúdos eram sobre isso, as pessoas não paravam de falar sobre isso. E hoje, depois de alguns meses, poucos meses, ninguém mais fala disso. Só uma hora ou outra, quando surge alguma atualização do processo judicial que está correndo dele, volta-se a comentar um pouquinho, mas nada como foi ali no boom, né? Então ali foi o momento, dava para usar isso, né, para puxar uma audiência, uma conexão para minha marca, não dava. É o que tem que se analisar, mas você tem que saber aproveitar o time, porque as coisas na internet acontecem e passam muito rápido, tá bom? Outro pró. Deixa eu beber minha água aqui. Outro pró. Pode humanizar a marca, se feito com leveza e bom humor, aproxima do público. Então, é isso. Se você for produzir um conteúdo em cima de algum assunto polêmico, de famoso, tem que ser leve, tem que... não é para você fofocar sobre o assunto, é para você fazer, se for para sua marca, se for para sua empresa, se for para o seu negócio, para o seu produto, para o seu serviço, tem que ser algo estratégico. Você tem que lembrar que você está usando disso só para chamar a atenção das pessoas, mas o seu fundo e real objetivo são as pessoas conhecerem a sua marca, conhecerem a sua empresa e comprarem de você, certo? Então eu não vou lá dar minha opinião sobre a fofoca. Eu acho que o Zé Felipe tá certo, eu acho que a Virgínia tá errada, né? E colocar coisas insensíveis. Não, nada disso. Por exemplo, usar de um humor, de um tom leve, tentar ser criativo, né? Ou ver o que as outras marcas e empresas já estão fazendo, tentar modelar isso, ver ali o que tá dando certo, que eles estão conseguindo conectar com esse assunto. Mas entender que o real objetivo né, você postando como empresa, como marca, como negócio, o real objetivo é somente chamar a atenção dessas pessoas que elas já estão engajadas com isso, mas o seu real objetivo é as pessoas conhecerem você e podem virar os seus clientes, né? Então, se atentar nisso. Outro pró, baixo custo, muitas vezes viraliza de forma orgânica, tá? Lembra lá o que a gente falou? Não necessariamente a gente precisa fazer um anúncio, um ads falando sobre esse assunto, mas é algo que está tão viralizado que um post orgânico no TikTok, no Instagram, no Shorts, um vídeo no YouTube pode viralizar também. Como vários vídeos estão viralizando desse assunto, o seu pode ser só mais um que viralizou, né? E se você fez de maneira estratégica, né? Você chamou a atenção com esse assunto no início, aí você fez alguma ligação para o seu produto, para a sua marca, né? E aí você continuou conectando com as pessoas, abordando o seu produto, sua marca. No final você fez uma chamada para ação para
Para as pessoas que comentarem Virgínia volta pro Zé Felipe, vai receber no direct uma promoção agora dessa linha de roupa exclusiva, né? Então você aproveitou um momento, chamou a atenção, você falou sobre os produtos da marca, nesse caso eu estou colocando aqui um exemplo, uma loja de roupas, vamos dizer assim, você já usou do assunto para fazer um comentário específico ali, vai fazer com que as pessoas, o seu post seja mais engajado ainda, né? E essas pessoas vão receber uma promoção. Então, é o real objetivo, né? Você levou para venda. E aí imagina, esse post viraliza porque você chamou tanta atenção no início, de uma forma leve, de uma forma criativa, de uma forma engraçada, das pessoas que já estão engajadas nesse assunto, e viralizou de forma orgânica. Imagina o potencial disso. E isso é gratuito, galera. É só pegar a câmera, ter uma ideia e gravar e postar. É gratuito, tá? Então vamos aqui aos contras agora, né? Existem os prós, existem os contras. Então um contra aqui. Risco de parecer insensível. Se o tema for delicado, como morte, separações, saúde, então corre o risco de parecer insensível. Então tem que tomar cuidado. Por exemplo, no caso do Zé Felipe da Virgínia, é um término, é uma separação. Como que eu vou, de que forma eu vou falar isso? Eu não posso falar de qualquer forma. Eu posso justamente parecer insensível, né? Parecer que eu não tô me importando com o sentimento deles. Enfim, tem que prestar atenção nisso, tem que ser um tom leve, engraçado, criativo, tá? Lembrar que você não quer polemizar, você quer chamar atenção e levar para o seu real objetivo. Contras. Foge do posicionamento. Nem toda marca combina com humor e entretenimento. Lembra o que a gente falou? Não é toda marca, toda página de empresa que está acostumada a fazer isso e você vai de uma hora para outra mudar a sua identidade, né? O seu público não está acostumado com aquilo ainda, né? Pode ser que você queira começar a fazer isso. Aí beleza, o seu público vai sentir um impacto, mas ao longo do tempo pode ser que eles vão se acostumando porque você começou a ter essa identidade, a sua marca começou a fazer essas brincadeiras, né, com um tom leve, com um tom humorístico, com um tom de entretenimento. Agora, se sua empresa é algo totalmente sério, né, e você não tenta polemizar, não tenta surfar no hype de nada, aí pode ser algo totalmente prejudicial para o seu negócio, para sua marca, para sua identidade, tá? Outro contra. Vida curta da tendência. Você pode parecer atrasado se demorar a entrar. Foi o que a gente comentou também. As coisas na internet acontecem rápido. Você tem que aproveitar o timing. Se você perder o timing, ninguém mais já está falando daquele assunto, aí você vai falar, não vai chamar atenção em nada. Vai ser só mais um post e ainda as pessoas que verem lá vão enxergar isso, que você está atrasado, né? Outro contra, repercussão negativa, pode gerar crise de imagem, né? Então, dependendo da sua marca, da audiência que você tem, se você faz ali um post, né? Falando sobre assuntos polêmicos, assuntos famosos, com alguma visão sua, né? E aí que não pegue legal para as pessoas, isso pode gerar uma repercussão muito negativa, as pessoas começarem a comentar mal sobre a sua marca, as pessoas, sei lá, quiserem, os fãs da Virgínia e do Zé Felipe vão querer começar a cancelar a sua marca, né? Então, isso tudo é uma repercussão negativa, tá? Vamos lá, então, seguindo. Quando usar e quando evitar, tá? Eu preparei aqui para vocês um checklist, tá? Isso vocês podem anotar em algum lugar, num bloco de notas ou em algum processo que vocês têm. O que é esse checklist? É para você analisar se faz sentido você fazer uma publicação para sua marca, para sua empresa, em cima daquele assunto polêmico ou dos famosos ou não, tá? Então, quais são as perguntas nesse checklist que é bom se responder, né? Pode ser até um checklist mental, um exercício mental para você. O seu público se importa com esse tipo de conteúdo? É a primeira pergunta do checklist. Seu público se importa com esse tipo de conteúdo? Meu público são... Imagina, o assunto é esse, término da Zé Felipe e da Virgínia, né?
Aí vamos dizer, meu público, eu sou um advogado, tá? E meu público geralmente são do meu Instagram, da minha página, são homens de 35 a 60 anos. Será que meu público vai se interessar pelo término do relacionamento do Zé Felipe e da Virgínia? Então, pensar nisso. Qual é seu público? E se seu público vai se importar, se interessar por esse tipo de conteúdo, tá? Sim ou não? O tema combina com o seu tom de voz, né? Então, a forma que você se expressa, as publicações que você faz, o como sua marca conversa com a sua audiência, combina com esse assunto, com esse tema, com essa polêmica? Então, analisar isso. Outra pergunta aqui no checklist. Existe uma ligação real entre o que aconteceu e o que você vende? Né? Então, esse assunto, essa polêmica, esse término do Zé Felipe, tem alguma coisa a ver com o que eu vendo? Né? E aí, muitas das vezes vai ser não, né, nessa pergunta. Mas é pensar, se é não, é pensar numa maneira estratégica de como fazer essa ligação, tá? Outra pergunta aqui nesse checklist. Você vai agregar ou só repetir o que todo mundo já falou? Né? Porque é isso, não, é um assunto que tá viral, tá em alta, todo mundo tá falando, as pessoas estão com a atenção presa nisso, mas se você falar mais do mesmo, você só pegar e copiar alguém, o que todo mundo já tá falando, será que isso vai realmente chamar atenção? Né? Porque imagina o seguinte, a pessoa já viu falando, tá vendo ali várias pessoas falando a mesma coisa, né? E aí chega nesse momento que a pessoa, mesma coisa, passei. Mesma coisa, passei. Mesma coisa, passei. Uma coisa nova sobre esse assunto. Então, tenta ver o que tá dando certo, o que tá falando, né? O que tá sendo falado, mas tenta inovar, trazer alguma coisa diferente, tá? Pra você conseguir realmente chamar a atenção dessas pessoas que estão engajadas nesse assunto, mas não ser repetitivo, porque senão aí você não vai chamar atenção. Vai acontecer ao contrário, vai ser só mais um post, tá? Outra pergunta. Tem como ser criativo e autêntico sem parecer oportunista? Tá? Então é isso, você tem que inovar, você tem que ser criativo se você fazer uma publicação sobre isso para sua marca, e sem parecer que você está fazendo um post em cima desse assunto só para vender. No fim do real objetivo é o que você quer. Trazer essa audiência, trazer essa conexão com essas pessoas para elas conhecerem a sua marca, conhecer seu produto e talvez comprarem de você, mas a gente não quer escancarar isso. Tem que ser leve, tá? Esse é o checklist. E aí fica uma dica final de checklist, é o seguinte: se a sua marca fosse uma pessoa, ela falaria disso, né? Ela falaria sobre esse assunto, sobre essa polêmica, ou ela ficaria na dela, não apresentaria uma opinião, não falaria nada sobre esse assunto. Então, isso fica como uma reflexão, na verdade, né? Se a sua marca fosse uma pessoa, ela falaria disso ou ficaria na dela? Uma reflexão a se fazer, tá? Então, pra gente resumir e reforçar aqui tudo que a gente falou, o marketing em cima de fofoca, ele pode ser um boom para o seu negócio, para esse momento, para esse hype que está acontecendo, ou ele pode ser uma bomba. Como é isso? Ou ele pode surtir de forma muito positiva para o seu negócio, pode dar muito certo, ou pode ser algo ao contrário, totalmente negativo, trazendo repercussão negativa, trazendo cancelamento. Então é 880, né? Ou é muito bom, ou é péssimo, né? Então tem que tomar cuidado, depende do quanto a sua marca está preparada para surfar essa onda, esse hype, e com inteligência, né? Então tem que ser algo muito pensado mesmo antes de se fazer, tá? E aí, antes da gente finalizar esse episódio, eu já queria pedir para você, se você já viu alguma marca que surfou alguma onda, assim, alguma polêmica, ou alguma marca que mandou muito mal tentando fazer isso, vou pedir para você deixar aqui nos comentários desse episódio
tá? Aqui no YouTube. E se você gostou desse episódio, se você gostou, né, desse assunto que a gente trouxe, né, do marketing envolvendo polêmicas, envolvendo famosos, né, se isso agregou para você, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, tá? Vou pedir para você curtir esse vídeo aqui que vai ajudar a gente a chegar em mais pessoas, em mais empresas, em mais empresários, tá? Porque o intuito, eu sempre falo, o intuito desse podcast, desse canal, dos nossos conteúdos é ajudar você, empresário, com dicas, com estratégias em cima de vendas, em marketing, empreendedorismo, para cada vez mais vocês conseguirem vender mais, tá? Lucrar mais, faturar mais. Esse é o nosso objetivo, tá? Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, vão estar todas aqui embaixo, tá? Manda para um amigo seu, empresário. E muito obrigado pela sua audiência. Além de comentar, se você já viu alguma marca que já tentou fazer isso e fez muito bem ou fez muito mal, deixa aqui nos comentários também um tema que você quer que a gente traga aqui no nosso podcast, que vai ser um prazer atender esse desejo de vocês, tá bom? Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.